Um abraço a todos vocês que acompanham aí as nossas videoaulas, galerinha aí do 9º ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade. Na aula anterior nós falamos sobre a biotecnologia e o emprego das células tronco e o benefício que estas podem trazer para a medicina e ajudar a salvar muitas vidas. Hoje, sobre a biodiversidade, nós vamos comentar sobre o que é a biodiversidade, algumas questões que a envolve e falar um pouquinho sobre alguns dos biomas brasileiros, certo? Vamos começar falando o que é a biodiversidade. A biodiversidade, galera, envolve a variedade de organismos vivos de todas as origens. Então nós temos várias espécies de organismos vivos de diversos modos, vivendo em áreas com características totalmente diferentes. Então, para a gente ter uma biodiversidade, nós precisamos ter uma variedade de organismos vivos. Aqui no Brasil, nós temos a biodiversidade? Demais. Nós temos como, digamos assim, um grande trunfo, né? Que todas as pessoas lá fora comentam, é a questão da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta tropical e abrange, galera, olha para vocês verem esse dado interessante, 22% de toda a diversidade de espécies vegetais. É muita coisa, né? Um único bioma, uma única floresta, abranger 22% do total de espécies vegetais que existem no mundo. Às vezes a gente se depara, com algumas espécies que são asquerosas, igual a barata, por exemplo, e perguntam, mas aí, qual que é a função desses organismos? Cada organismo possui uma função dentro do ambiente, dentro da natureza. E cada um, galera, é responsável por manter um equilíbrio. Um exemplo bem simples para vocês entenderem. O sapo, que se alimenta de insetos. Se ocorrer, a matança de sapos, pode e muito aumentar a concentração e o surgimento de novos insetos. E o tanto que é ruim, inseto, muriçoca, nos atrapalhando a dormir, por exemplo. Então, na natureza, a biodiversidade, ela precisa de um equilíbrio. E quais elementos são importantes para a gente ajudar na conservação e por que eu não devo denegrir, explorar de maneira inconsciente essa biodiversidade, essa natureza? Nós vamos listar aqui alguns dos pontos importantes. O primeiro deles é a questão da polinização e dispersão de sementes. Então, o seu agrido natureza, essa polinização que são realizadas por insetos, aves, pelo ar e também pela água, em alguns casos, ela pode ser prejudicada. E, consequentemente, nós não vamos ter a dispersão de plantas. É muito comum a gente ver em lotes, em terrenos baldios, nascer, por exemplo, um pé de mamão. Mas como esse pé de mamão veio parar aqui? A gente faz essa pergunta, Através da dispersão. A ave, por exemplo, ela se alimentou do mamão, engoliu essa semente e a defecou, caindo em solo. Esse mamão aí germinou. É uma da forma, por exemplo, de dispersão. Nós temos que manter essa biodiversidade equilibrada, porque existe a questão das cadeias alimentares. Se essa cadeia alimentar, com os organismos que são produtores e consumidores, forem afetadas, isso pode prejudicar muito, a questão aí do meio ambiente. Outro ponto é a respeito da variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética, isso vai refletir na maior quantidade de genes, na maior resistência e adaptação. A nossa espécie, por exemplo, ela tem variabilidade genética? Demais. E com isso a gente consegue adaptar, consegue viver em ambientes muito diferentes, com a questão da altitude, quando o ar é rarefeito, a questão da temperatura, nas regiões aí onde a gente tem os polos. Então tudo isso se diz respeito à variabilidade genética. Devemos controlar isso também
pelo regime de chuva e o regime de temperatura. Então, a natureza equilibrada, biodiversidade conservada, ajuda no regime de chuva e também a manter a temperatura. Atrás de mim aqui, né, tem um pé de manga. Debaixo do pé de manga, a sombra é agradável, a temperatura é agradável. Então, tudo isso também reflete quando a biodiversidade ela é conservada. É claro que hoje a gente tem a questão econômica, o viés econômico por trás de vários assuntos. E quando se diz biodiversidade, isso também é levado em consideração. Vários produtos importantes são extraídos, né, da natureza. Vou citar um que todo mundo, a maioria, né, não todo mundo gosta, o açaí. O açaí é um produto da biodiversidade, né, típico aí da região da Amazônia. Temos também o turismo. O turismo movimenta milhões pelo Brasil o ano todo. Turismo que eu digo em relação ao meio ambiente, né, o ecoturismo. Nós temos também várias cooperativas que produzem óleos, fazem artesanato, tudo isso vindo da biodiversidade da natureza, certo? E para finalizar, nós temos aí, vamos falar um pouquinho agora do Cerrado brasileiro. O Cerrado, ele abrange vários estados, inclusive, né, o estado de Goiás, e o Cerrado ele tem algumas características que vocês já devem conhecer e já ouviram falar. As árvores são baixas, com troncos e galhos retorcidos. É um clima muito quente, né? A região aqui nossa do estado de Goiás é um clima muito quente, principalmente no verão. O regime de chuva é intenso em alguns meses e nós temos um solo pobre, um solo rico em ferro. Tudo isso são características do nosso bioma. Temos alguns animais que são símbolos do Cerrado, né? O principal deles, o lobo-guará. E como vegetal, nós temos o piqui. Então, algumas das características que nós temos aí do bioma Cerrado, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí direitinho. Qualquer dúvida, estamos aí no GR8, né? E nas redes sociais para poderem tirar e sanar essas dúvidas. Um grande abraço a todos vocês.